Olha só, meus caros, então vocês acharam que tinha acabado. Não, vem mais coisa por aí. Uma boa notícia para os casadinhos e para os que pretendem casar. Afinal, não podemos generalizar, que confundem com totalizar, que eu já expliquei aqui. Eu generalizo, eu não totalizo. Uma boa notícia aqui para os intransigentes que não levam a sério o que se diz e para aqueles que, vejam só, queriam terminar com a Lei Maria da Penha e, ao contrário, ela está se expandindo, como eu havia previsto. Vejam o que está para vir. Mais uma. Da deputada Daiane Bittencourt, do Partido União do Ceará. Artigo 1º. Fica proibido o ingresso e a permanência em estádios, arenas e demais recintos esportivos durante eventos esportivos de qualquer natureza de pessoas condenadas com trânsito em julgado por crimes previstos na Lei Maria da Penha. Então, você aí que gosta de assistir jogos, principalmente futebol, comece a ficar meio preocupado. Lembrando que, segundo o advogado que eu trouxe aqui em vídeo, ele afirmou que o CNJ, o próprio CNJ, disse que 90% das acusações da Lei Maria da Penha são falsas. E outra, a Lei Maria da Penha não se resume mais a aquelas agressões de truculentas. Não, agora qualquer coisa pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha, inclusive violências subjetivas, que dependem apenas do que a mulher vai dizer. Então, o sistema ele continua dobrando a aposta. E isso serve mais uma vez para quem ainda não entrou. Para quem já está, eu entendo que é difícil sair por causa de filhos, bens, e aí o cara vai empurrando com a barriga até que estoura. Mas para quem está fora, é uma bela oportunidade de não entrar aí nesse jogo perdido. Artigo 2º. A proibição prevista no artigo 1º aplica-se a: inciso 1, competições esportivas nacionais e internacionais realizadas em território brasileiro. Inciso 2, eventos organizados por entidades esportivas públicas ou privadas, incluindo jogos de futebol, campeonatos olímpicos, paraolímpicos e demais modalidades regulamentadas. Inciso 3, eventos com ingressos pagos ou gratuitos, independentemente da capacidade do local. Artigo 3º. O período de vigência da proibição será equivalente ao tempo de cumprimento da pena imposta na condenação e somente perderá seus efeitos após o deferimento da reabilitação criminal prevista no artigo 93 do Código Penal, sem prejuízo de medidas cautelares ou protetivas previstas em lei. Então vejam, meus caros, a Lei Maria da Penha, nos primórdios,
ela ficava restrita quase que exclusivamente ao ambiente doméstico. Saía da casa, ela não tinha implicações. Aí o que aconteceu? O sistema viu que poderia ser estendida a Lei Maria da Penha. Então agora ela saiu do ambiente doméstico. Então o homem pode ser atingido em várias situações. Com as medidas preventivas que existem, afastamento do lar, tantos metros não pode se aproximar da suposta vítima, vários tipos de serviços já não aceitam homens com uma passagem na Lei Maria da Penha, quer dizer, o trabalho já começou a ficar difícil para um homem com uma passagem da Lei Maria da Penha. Então, ela está estendendo seus tentáculos. E o que pode acontecer no futuro? Pode acontecer de respingar em homens que não estão em relacionamentos sérios. Aí é que a coisa vai ficar muito feia. Então, eu acho que nós temos que dar um up nesse boicote. Sem relacionamentos, sem filhos, sem transferência de renda. Porque tudo isso depende de dinheiro. Essa máquina toda, ela precisa de dinheiro. Essas varas de família são pessoas que ganham muito bem trabalhando apenas em cima desse tipo de ocorrência, da Lei Maria da Penha. Então nós temos que dar um jeito da máquina ir emperrando. Entrando menos dinheiro. É a única salvação para tentar livrar pelo menos os homens que não entraram no jogo. Os que teimarem, bom, não se pode impedir. Se vocês estão achando que é exagero, casem. Casem, meus caros. Vamos lá. Quem não arrisca, não petisca. Só depois aguente as consequências. E elas não são nada agradáveis. Então vocês vejam que elas estão ampliando a coisa. E não há nenhum sinal de retrocesso. Só há a tendência de aumentar ainda mais as punições. E eu aproveito para contar para vocês um comentário que eu vi por aí hoje, de uma modernete, dizendo assim: eu faço de tudo para que meu esposo e meus filhos não entrem em contato com esse tipo de narrativa
ela não disse masculinista, mas essa nossa narrativa aqui. E ela se direcionou especificamente ao meu canal. Por que será que você está preocupada? Por que vocês estão preocupadas? Porque as verdades estão sendo ditas? Porque a narrativa de vocês já não está colando? Porque os homens estão descobrindo o sistema em que eles estão? É isso, vocês não querem que os homens descubram isso. Porque aí, todas essas mordomias de vocês, elas entram em xeque. Então é interessante para vocês esconderem essas verdades dos homens, esposos, filhos. Porque se eles começarem a descobrir isso, eles vão começar a questionar os privilégios das mulheres. Então esse é o medinho de vocês. Aí ficam brabinhas. Olha, uma brabinha a mais, uma brabinha a menos, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Já posso adiantar. A brabeza é por conta de vocês. Eu estou aqui para alertar os homens dessa insanidade que está acontecendo. Quanto mais homens espertos, mais homens salvos aí do sistema feminista, que é algo dantesco. Nem os piores tiranos da história imaginaram que existiria nós chegaríamos no século XXI com um sistema desses aqui vigente. O que vai destruir o mundo? Eu fiz um vídeo, eu acho que em 2018, vai ser o feminismo que contaminou as mulheres. Isso vai derrotar as sociedades. A não ser que aconteça algo aí uma calamidade mundial. Porque conflitos entre os seres humanos existem há séculos. Brigas entre sociedades, invasões de territórios, reinos brigando com outros reinos. Passamos por 2 grandes guerras e outros conflitos também terríveis. E a sociedade, ela sempre sobrevive, sempre sobrevivia. E agora nós vamos tombar por causa de uma ideologia, meus caros. Dá para acreditar nisso? Não vai ser nem nem os conflitos que ocorreram até agora não terminaram com a sociedade mundial. O que vai terminar com a sociedade mundial é o feminismo, através das mulheres. Vejam só que coisa que ninguém imaginava. Então, meus caros, é isso aí. Mais um projeto para cercear aí, na verdade, perseguir os homens. Então, se vocês aí não casaram ainda,
De novo, revejam a sua ideia. Porque isso aqui é a tendência de aumento, não de diminuição. Até mais, meus caros.